10h31. Interrompemos então o Cidade Aberta para o Sintonia Entrevista, né? E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o engenheiro agrônomo e também agricultor, o Vanderlei Noy, né? Que vai conversar com a gente sobre um dia importante comemorado hoje, que é o Dia Nacional do Plantio Direto. Vamos inicialmente dar um bom dia para ele. Tudo certo, Vanderlei? Obrigado aí por ter aceito o convite de conversar com a gente. Bom dia, Marno, meu colega da Escola Agrícola. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sintonia. Sempre uma honra vir aí conversar aí com vocês para tentar agregar alguma coisa aí para os ouvintes aí. E hoje, então, a gente tem um dia muito importante, foi uma conquista. O deputado Afonso Ram, em 2023, conseguiu, então, concretizar o dia 23 de outubro como Dia Nacional do Sistema Plantio Direto na Palha, a nível do Brasil. Perfeito. Vamos, então, aos questionamentos aqui, né? Vamos falar sobre esse plantio direto. Você, como agricultor, né, e como engenheiro agrônomo, você tem décadas de experiência, né, com o plantio direto. Diz pra gente em que ano foi implementado o plantio direto na tua propriedade, tá? E os principais desafios e também incertezas, né, que enfrentou aí nos primeiros anos aí desse período de transição, né, do plantio convencional para o plantio direto. Sim, Marninho, eu acho que assim, uma coisinha um pouquinho antes disso, por que 23 de outubro, Dia Nacional do Plantio Direto? Então, assim, hoje, há 53 anos atrás, foi feito o primeiro plantio direto na palha no Brasil. Em Rolândia, no Paraná, Herbert Bartz, então, nesse dia de hoje, ele fez o primeiro plantio direto na palha. Então, por isso, a comemoração no dia 23 de outubro. Nós começamos na nossa propriedade em 1994. Na verdade, na cultura do trigo, a gente já fez um semi-direto, calcariou, subsolou, fez todo o preparo, porque na época eu já estava estudando na Escola Agrícola em Sertão, e a orientação dos professores naquela época já era para tu entrar no plantio direto. O interessante era fazer uma boa calagem, uma subsolagem, deixar o solo pronto para dali em diante, então, você iniciar esse novo sistema de plantio. Então, em novembro de 94, a gente começou a fazer o plantio direto na palha, e de lá para cá, Marno, nunca mais a gente revolveu. Sempre se trabalha com rotação de cultura, 1/3 no verão de milho, né? E fazendo o verdadeiro sistema plantio direto na palha. E o que foi o maior problema, né? Ou seja, o maior obstáculo, né, para você conseguir fazer essa transição? No início, tinha muitas dificuldades, porque como era uma técnica nova, a própria pesquisa não tinha muito estudo do que viria a acontecer daquele momento, né, quando tu muda da mudança do sistema plantio convencional para o direto. Então eu sei que logo de imediato já surgiu o tamanduá da soja, que isso aí, tu vê como é interessante a questão da rotação de cultura, né? Os princípios do plantio direto sempre foi muita palha, rotação de cultura. E no início, a gente, a maioria dos agricultores não plantava milho, e o tamanduá da soja começou a ser uma praga, porque como tinha alimento, no sistema convencional, porque o tamanduá tem uma fase de pupa no solo, tu mexia, revolvia aquilo e acabava matando muita larva. E no direto, como não tinha mais esse revolvimento, aquelas pupas ficavam no solo e depois emergia e começaram a dar problema. E então, molécula química na época não se tinha, moléculas muito eficientes, assim como a gente tem hoje. Então teve a própria questão de compactação do solo, porque o início do sistema, quando tu para de fazer essa movimentação do solo, se tu não tem um cuidado, hoje a informação que a gente tem, se nós fosse fazer essa revolução hoje, tudo seria mais fácil, porque hoje tu tem um nível de conhecimento muito maior do que na época.
Então a gente sofreu muito. A própria questão de compactação, no início mesmo plantando milho, então teve alguns obstáculos, mas eu sempre digo, foi um aprendizado, a gente aprendeu muito, aprendeu a plantar nesse novo sistema, e hoje, 31 anos depois, então a gente colhe frutos assim, é fantástico, né? O que tu vê teu solo, ao nível que ele chegou de fertilidade, estruturação, infiltração de água, potencial produtivo, então é gratificante isso aí. Vanderlei, o plantio direto ele tem 3 pilares, né? Que é a questão aí do mínimo revolvimento do solo, né? A questão da cobertura permanente do solo também, e a questão da rotação de culturas, né? A sucessão de culturas aí. Assim, em função da tua experiência, né? Qual desses 3 aí é crucial, ou seja, é aquele que seria o mais importante para o sucesso do plantio direto? É assim, o plantio direto, ele precisa de 10 a 12 toneladas de palha por hectare ano, esse acúmulo de matéria seca. Isso é um número que para o sistema tentar ficar em equilíbrio. Então tudo que ficar abaixo disso aí começa a ser um problema. Por isso que o milho é essencial para o sistema, porque só para fazer uma comparação, a cultura da soja deixa 2,5 a 3 toneladas de matéria seca por hectare depois da colheita. O milho chega a 10, 12, pode chegar a 14, 15 toneladas, né? Então, olha a diferença de palha de uma cultura para outra. Então, isso é o fator fundamental, deixar o solo coberto. Para mim, cobertura só que daí junto com isso aí vem uma estruturação de solo. Tu tem que ter sempre o ano inteiro raízes perfurando esse solo, fazendo galerias. Para quê? Para que essa água da chuva, quando tu vê agora, já começou a preocupar de novo essa questão de falta de chuva. Então, nesses períodos que a gente tem bastante chuva, essa água tem que infiltrar no solo para nós conseguir armazenar, né, essa água para nesses momentos de deficiência hídrica nós ter. E junto com essas galerias, então, nós vamos ter um solo oxigenado, porque a raiz precisa de oxigênio, a bactéria... O Bradley Rhizobium, que fixa nitrogênio para a cultura da soja, ele precisa de oxigênio. Então, um solo onde você tem toda essa estruturação, todos esses agregados formados, então é um ambiente para tu expressar o maior potencial produtivo. Vanderlei, então, em função daquilo que você colocou aqui para a gente, o nosso município em específico, né, e também a região, tem um problema, né? Em função da produção leiteira, né, muito da massa que é produzida, ela é né, utilizada para alimentação animal. As forragens de inverno, né, que são preparadas, a própria silagem do milho, né, então muita da palha que seria importante nesse processo, né, ela é consumida aí pelos animais, né? Isso é delicado a gente falar. 15 de novembro é um município onde a bacia leiteira é muito expressiva. O produtor precisa fazer o alimento para os seus animais, né? Então é bem complicado isso. Então o manejo nessa situação tem que se dar uma atenção ainda maior. E só que aí entra uma questão, né? Tem muita pequena propriedade, porque se tua propriedade é um pouco maior, tu consegue rotacionar esse esquema de silagem, vai mudando o talhão, cada ano tu muda. Só que tem muitas situações que isso não... Toda a propriedade é utilizada para a produção. Então aí o cuidado tem que ser redobrado, porque e o solo precisa de palha, né? Então é uma situação complicado. É difícil tu fazer uma análise assim, a grosso modo, porque cada caso é um caso, né? Mas assistência técnica é importante nesse caso. Sim. Aí para individualizar, né, os casos, né? Vanderlei, são décadas, né, de uso contínuo aí do plantio direto na tua propriedade. O que você tem assim como mudanças mais notáveis aí que você observou em termos de estrutura, fertilidade, até a própria questão da biologia da tua lavoura? O que mais você percebeu em termos de mudança? Cada ano que passa, e o plantio direto assim, Marno, ele tem o início, tem uma fase
mediana, e aí tem uma fase onde ele já está bem estabelecido, que eu sempre digo, dos 20 aos 30 anos, dali para frente muda todo o cenário. O tempo é o senhor da... Porque o início, quando a gente começou em 94, de 94 a 2014, 10 anos, a gente via que, né, o solo ainda tinha algum problema de compactação, até tu conseguir, porque foram vários anos de... Tu não fez, depois de tu implantado, tu não fez mais movimentação? Não, nunca mais. Nenhuma? Nunca subsolagem, mais. nada? Não, nada, só raiz. Então, mas assim, ó, isso aí que tá o detalhe, é o verdadeiro, porque assim, ó, o que é o verdadeiro sistema plantio direto na palha? É o sistema onde os 365 dias do ano tem que ter uma cultura, ou cultura de interesse comercial, que produz grão, soja, milho, trigo, ou uma cobertura que está ali para reciclar nutrientes, colocar sistemas radiculares agressivos para ir soltando o solo. Porque assim, ó, a gente tem fatores de compactação o ano todo. A chuva é um fator que compacta solo. Se tu não tem uma boa cobertura, o impacto da gota de chuva, ele causa uma desestruturação no solo, e aí começa uma fonte de compactação. O tráfego intenso de máquinas é outra forma de compactação. Então, em contrapartida, tu tem que ter sempre plantas com raízes diversas e profundas para descompactar esse solo. E aí entra, né, mano, essa tua pergunta já dá para fazer outro questionamento. Hoje se fala muito em revolver solo, tem vários equipamentos aí já no mercado para descompactar solo. Então eu vejo assim, ó, é muito delicado tu dar uma receita. Tem situações que não precisam. Eu vejo muita gente fazer algum tipo de compactação que talvez não precisaria ser feito. Com sistemas radiculares tu consegue fazer esse solo melhorar essa questão de estruturação. Mas acho que ficou bem claro pelo que você falou, assim, que nos primeiros anos, assim, você não viu algo assim da noite para o dia melhorando. É um processo. É um processo de alguns anos. Porque o que acontece, mano? Tu entra com um subsolador, tu tem, mesmo que a tua estrutura de solo não seja melhor, tu tem macro, micro poros já construído, mesmo numa situação de solo compactado. Quando você entra com o subsolador, aquele pouquinho que você tem, você desorganiza tudo. E a ideia, quando você desorganiza com a própria chuva e com o passar do tempo, esse solo ele começa a compactar mais ainda. Então, no momento que você decide fazer então uma intervenção mecânica, logo em seguida você tem que trabalhar com muita palha, muita planta de cobertura para não deixar esse processo piorar, porque se você simplesmente fizer uma subsolagem e não criar mecanismos com raízes dali para frente, com certeza dali 1-2 anos teu solo vai estar mais compactado do que naquele momento da intervenção mecânica. Aqui a gente está falando daquilo que é necessário para conservar o solo, né? Mas em termos de produção, em termos de resultado efetivo, você enxergou isso? Você viu esse resultado? De fato, dá retorno você utilizar toda essa prática que você está comentando? Sem dúvida, né, Marno? Isso aí a gente vem agora já atravessando vários anos de pouca chuva, né? E tuas colheitas, nossas colheitas sempre são, tu veio ano passado, num ano bem complicado, que eu acho que o município da 15, não sei se chegou a 30 sacas por hectare, nós tivemos uma área de 72 sacas, né? Inclusive estava inscrito no SESB, mas só que nunca choveu, né? Então milho também é bem diferente, porque quando tu cria um perfil do solo que tu tem, nós temos um trabalho que a gente encontrou a raiz de milho a 2 metros de profundidade. Então o que é isso? E a raiz tem condições de buscar água em camadas mais profundas, né? Enquanto que se a tua planta tem uma zona muito superficial que o sistema radicular não consegue avançar, aquilo, qualquer sequinha, você foi, ó. Perfeito. Tu já colocou aqui que a palhada é essencial, essa produção aí que, né, anual necessária para manter o solo. E também já deixou bem claro também que cada propriedade tem uma particularidade, é um caso específico, né? Mas
Fala pra gente assim, que tipo de rotação que tu faz? Quais são as culturas, em que períodos, com que tipo de manejo você faz aí nesse sentido? É assim, Marno, é muito interessante, até desde o início eu tive a felicidade de passar essa transformação do plantio convencional para o plantio direto. Eu estava fazendo curso técnico em Sertão, depois agronomia. Então, ficou muito interessante para a gente entender o que seria melhor ser feito, tanto no início como durante o processo, né, o restante do tempo no plantio direto. E assim, o que a gente adota no verão: 1/3 de milho, 2/3 de soja. Sempre sai a cultura ou milho ou soja, imediatamente a gente coloca uma planta de cobertura, que geralmente é nabo forageiro, porque é uma planta que se estabelece muito rápido e tem um poder de reciclagem muito grande. Trigo, canola. Sim, e daí em cima desse nabo forageiro é plantado geralmente trigo. Canola eu não tenho costume de plantar, eu não sei, é uma cultura que para mim deixa muita pouca palha. Como esse modelo, esse sistema que eu adotei, uma das prioridades é muita palha, então nada contra a canola. Eu acho que para rotação de cultura é uma baita opção, mas no meu sistema ela não se encaixa em função da pouca produção de massa. Perfeito. Um outro assunto, um outro aspecto que eu queria que você abordasse também é a questão do manejo das plantas daninhas, né? Aquele sistema antigo, né, com a incorporação de trifluralina, né, na época. Sim. Essa mudança, e como é que você faz isso? Isso aí é assim, Marno. Hoje nós temos um grande problema que se chama resistência de plantas daninhas a mecanismos de ação de herbicida. Isso tem na questão de doença, fungicida hoje com problema de eficiência. Tem que estar atento a isso também, a questão da resistência. E isso é um baita problema que nós estamos enfrentando hoje. Isso está tirando muito potencial produtivo das nossas lavouras, porque nós já temos plantas hoje de muito difícil controle. Tem caruru, tem capim-pé de galinha, então são várias. E aí você entrou num detalhe, a questão dos pré-emergentes. Quando nós fazíamos o sistema de plantio convencional, isso aí a gente, tu preparava teu solo, quando depois de uma chuva que tivesse uma boa umidade, tu aplicava trifluralina, vinha com a grade, incorporava aquilo para fazer o controle da sementeira, para não deixar nascer. O pessoal mais jovem acho que nem imagina isso, só se foi contado, né? Isso aí já faz mais ou menos 30 anos que mudou esse cenário da incorporação de herbicidas, né? Só que esses mesmos herbicidas que a gente usava no plantio convencional, tipo trifluralina, dual, hoje, Sencor, Lexone, que é o metribuzin, hoje tudo isso está voltando em função desse problema da resistência. Então, esse mecanismo de ação que esses herbicidas têm, desses pré-emergentes, são mecanismos que a gente praticamente não usou nesses 30 anos de plantio direto. Então a resistência que se adquiriu na glifosato, 2,4-D, inúmeros produtos que se usou muito nesse período do plantio direto, então hoje se voltou, e hoje eu vejo como praticamente uma obrigação você trabalhar com pré-emergente em todas as culturas, porque a gente sabe que dependendo da invasora, se ela emergiu e o estágio, porque tem invasoras que elas crescem muito, não é que nem um soja, um milho, que com falta de chuva elas ficam... Estou falando de pré-emergente, mas tem que ser incorporado também? Não, no plantio direto não se incorpora mais. Mas é o produto tipo trifluralina? Não. Não, hoje, na verdade, esses produtos, eles são um pouco diferentes. Que eles são aplicados, claro, o único detalhe, a palha tem que estar seca, tu não pode aplicar sobre palhada verde, porque se a palha está seca, ele fica ali na palha, e tem alguns produtos que com bem pouquinha precipitação pluviométrica, eles passam essa barreira que a palha chega no solo para fazer o controle. Tipo lichivia, ele penetra. Sim, isso, ele passa a palhada, ele não gruda nessa, só se for uma palhada verde, daí a planta, essa palha verde absorve esse mecanismo de ação e não vai sobrar para chegar no solo. Então, na verdade, é incorporado algum tipo de um ingrediente que faça com que ele penetre no solo mais facilmente, para
evitar, para não ser necessário incorporação. O primeiro fator que ele não pode volatilizar com o solo quente, né? Então ele tem que ter alguma coisa na formulação que ele não se perca com o sol, né? Esperando uma chuva para daí sim ele descer na superfície do solo, né? Sim, e o controle é eficaz? Funciona. Tem pré-emergentes hoje muito eficientes no mercado. Claro, tudo é detalhes, aplicar no momento certo, mas são muito eficientes. É de qualquer jeito, então, mas realmente funciona. Eu vejo assim, eu na minha propriedade, em todas as culturas, estou usando pré-emergente. Isso que eu não tenho grandes problemas de invasora, mas para evitar que se selecione cada vez mais esses biótipos resistentes que já tem situações hoje que está bem complicado. E a questão do manejo de pragas e doenças, tu chega a utilizar algum tipo de bioinsumo, biocontrole, uma coisa assim, ou tu trabalha só com os... Não, a era dos biológicos eu vejo que está chegando com muita força, vejo com muito bons olhos, porque é uma nova era. Porque assim como a gente tem muita resistência a moléculas químicas, o biológico está vindo para se encaixar nesse controle biológico, né? Então, isso são micro-organismos, né, selecionados para cada tipo de situação. Estou usando, cada ano estou aumentando o uso desse insumo, porque ele também ajuda muito. Em termos de economia, né, de custos de produção, o plantio direto revolucionou completamente. Eu acho que se nós tivéssemos permanecido, né, com o sistema tradicional, estava todo mundo quebrado hoje. Né? Se assim já está difícil, né, Marno? Se nós tivesse... se não tivesse vindo esse advento do plantio direto, hoje a gente não sabe nem desenhar o cenário, o que seria. Além de não ter um solo mais, não teríamos mais solo, né, para plantio, porque certamente perderia completamente a fertilidade, a estrutura. Essa questão do custo dá uma ideia para a gente, só para relembrar tudo que era feito. Era preparado o solo com, sei lá, aração. O início, Marno, o início era o fogo, né? Como teus equipamentos, né? Era quando tu veio, olha a diferença. Tinha palha demais. Quando tinha palha, hoje é um sonho, quanto mais palha, melhor, né? Na época a palha era um problema, tu não conseguia fazer uma operação para depois, porque mesmo que tu subsolasse ou lavrasse, ainda ficava palha, e as semeadoras da época não conseguiam fazer um corte para largar a semente e dava problema, então se iniciou com fogo, né? Você queimava toda aquela palha para daí começar ou lavrar ou passar um pé de pato, escretificador, daí depois ainda se fazia uma gradagem, aí tinha todo o trabalho, principalmente nas áreas de clivós, fazer uma curva de nível, porque senão vinha chuvarada e levava embora. E aí tá a nossa varagem hoje, nós ainda temos o Passo do Lagoão. Se não tivesse vindo o advento do plantio direto, talvez hoje isso já tinha sumido, né? E daí depois da preparação, lavrava ou pateava, daí gradeava, aí aplicava aplicava o pré-emergente, no caso, que era grade de novo. Triflorina, Septer, tinha vários produtos, né? E aí gradeava de novo para daí esperar uma chuva, daí fazer o plantio. Daí tinha outro carpia, isso aí, o que sobrava, né, das invasoras, eu passava a capinadeira, que também tinha... Pilotou muita capinadeira, não? Eu era criança, não cheguei a ser operador de capinadeira. Não, mas muita gente, eu acho que eu cheguei a subir em cima das capinadeiras. E peguei essa fase também do fogo na lavoura. Sim. Aqui na Santa Clara mesmo, o pessoal tinha que colocar fogo na palha. Então, por isso, Marna, assim, é importante hoje, nós estamos, então, comemorando o nosso dia do plantio direto. Que baita mudança, para mim foi a maior revolução tecnológica, porque pode ter vindo, né? Olha o que, ambientalmente, o que nós ganhamos, né? Deixando de revolver o solo. Isso aí, a microbiologia do solo. Hoje nós temos vida num solo, que nem na minha situação. Esses dias eu parei um trator passando ureia antes da chuva, nem era molhado. Veio um vendedor, ficamos conversando um tempo. Tu acredita que eu tava olhando, chegou a afundar o pneu? Claro, o Lancer estava carregado de
tão estruturado que tá o solo, é uma esponja. O trator começou a fazer, ele chegou a afundar um pouco no solo seco. Então, assim, ó, vale a pena fazer o verdadeiro. Todo mundo me conhece, que eu sou apaixonado por isso aí. Para mim não tem outra revolução, não tem outro jeito de trabalhar, a não ser esse que eu adotei, de cuidar do solo. Porque, claro, quando fica 60 dias sem chover, também, daí não tem milagre, mas tipo veranico de 10, 15, 20 dias, isso já não é mais um problema quando tu tem essa estruturação no teu sistema. Uma outra coisa interessante para a gente tocar com relação ao plantio direto, a implantação dele, foi a evolução do maquinário, né? No começo era tudo meio que adaptado, né? Até que os primeiros engenheiros aí, o pessoal prático, né, começou a palavra certa é inventar, né? Começou a criar, a inventar, e a nossa região aqui foi privilegiada, né? Sim. Teve pessoal aí que foi pioneiro nessa ação aí. Assim, ó, a máquina que nós tínhamos para o sistema convencional... Desculpa, mas já tô bem melhor da minha gripe. Já tive dias piores. Hoje tá bom. Hoje já tô bom. Então, assim, a questão, isso veio todo, o plantio direto foi uma evolução. A questão de máquinas, o que a indústria, né, o que veio de coisas boas junto com isso aí, porque no início as primeiras plantadeiras eram adaptadas. Tu pegava uma plantadeira que tu tinha no sistema convencional, adaptava, porque a primeira coisa, tu tinha que ter um disco de corte e um sulcador, porque como tu não preparava mais o solo, tu teria que, pelo menos aquela linha de plantio, tu fazer uma mobilização ali para essa semente conseguir emergir, né? Então, eu fiz parte desse processo como engenheiro. Eu saí de Sertão, fui para Semiato, em Passuno. Na época era o auge da pesquisa de plantadeira. Então, eu fiquei 3 meses na Semiato. O que a gente testou, o que eu aprendi nessa questão de plantio ali, foi inédito. E hoje tá aí toda a revolução tecnológica que a gente tem, né? Pegar uma plantadeira hoje, praticamente só não fala, o resto ela faz tudo, né? Exato. E justamente também queria fazer um paralelo com o momento que nós vivemos. Aí, né? Temos agricultura de precisão, né? Com tudo que é tipo de sensor, né? Para semente, para adubo. Isso também é um complemento, né? Para o plantio direto, porque de certa forma tu otimiza qualquer tipo de trabalho, né? Evita você fazer dobrar o serviço, ou seja, tudo é racionalizado, né? Não, tudo é economia. Tu consegue, o teu custo tu diminui o teu custo. E outra questão, principalmente o meio ambiente ganha muito com isso aí. Hoje, com essa inteligência, né, de GPS, corte de seção, então tu não tá mais sobrepassando tuas aplicações químicas. Chegou onde tu aplicou, a seção vai desligando. Então são vários ganhos que você tem com todo esse pacote tecnológico. Então isso é muito bem-vindo. Tudo isso faz com que tu consiga agregar mais ainda o teu potencial produtivo, né? Tu otimiza, na verdade, os teus insumos. A questão da otimização e também qualquer tipo de economia, no sentido, por exemplo, de evitar a emissão de gás, né? Porque tu tem menos vezes aí o trator na lavoura emitindo gás, né? Como é que você se enxerga assim como uma pessoa que otimiza toda a sua propriedade, ou seja, procura o máximo de rendimento, né, o máximo de lucro, né, dentro da sua propriedade, e nessa relação aí com o conservacionismo? Você é um cara que se preocupa com os recursos naturais dentro da sua propriedade? Sem dúvida, né? Eu vejo assim que o solo é um dos maiores patrimônios que a gente tem, né? Então por isso que eu cuido tanto. E assim, ó, o agricultor que faz esse trabalho, é um herói, né? Que nem Herbert Bartz, que foi o pioneiro. Ele foi citado, ele foi homenageado como ambientalista de ouro, porque assim, ó, um solo descoberto, a tua emergência de plantas daninhas é inúmeras vezes superior a um solo que está bem coberto. Então, assim, são muitos fatores ligados ao sucesso, Marlon. Quando tu colhe, tu tem que espalhar bem tua palha, né, para tu não deixar nada de solo descoberto, porque tu sombreando aquilo ali, então tu já tem
tu tem menos invasoras, erosão tu consegue praticamente anular quando tu tem esse sistema bem estabelecido, tu consegue reduzir custo. Então não tem, eu vejo assim, ó, plantio direto hoje a gente pena que o estado do Rio Grande do Sul ainda tem muito a melhorar. A gente vê muito problema de erosão aí, principalmente nesse intervalo colheita de soja, plantio do trigo, e geralmente ali em abril, maio dá alguma tormenta de água que arrebenta com tudo. Então isso aí a gente tem que começar nessa mudança aí. Se ganhou muito, mas se perdeu algumas coisas, que nem a questão das curvas de níveis, base larga, tem muita área que não poderia ter sido retirada. Hoje não dá para culpar o agricultor, a própria pesquisa na época dizia que tu podia tirar as curvas, e hoje tem um baita problema que muitas lavouras deveriam voltar a algum sistema de contenção de água, né? É verdade. De certa forma, o agro, né, e aqueles que produzem, de fato, e com responsabilidade, que é o teu caso, né, de muitos agricultores, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado, no país inteiro, né, às vezes é taxado, né, taxado erroneamente, né, por algumas pessoas aí como quem polui, quem não se preocupa com a natureza, e isso não é uma regra geral, né, porque pessoas como você e muitos que aderiram ao plantio direto e todas essas práticas que se preocupam justamente com a conservação do próprio solo e da natureza como um todo, né? É assim, Marno, é muito triste. Eu não sei por que essa perseguição com o agricultor, né? Eu duvido, eu acho que o agricultor, eu tenho certeza que é uma das classes que mais cuida. Porque assim, ó, eu sempre cito a sanga que nasce dentro da nossa propriedade, eu não tenho medo nenhum de ir lá tomar água, né? Mas eu duvido que alguém tenha coragem de tomar água de um rio que passa por dentro de uma cidade, né? Então por que essa perseguição? Se a gente cuida tanto, se a gente preserva tanto, quando a gente fala que o plantio direto tem coisas para melhorar, tem, mas assim, ó, se evoluiu muito, agora são ajustes, são detalhes que nós teria que ajustar. E aí eu acho que quem critica tanto, então que dê solução, né? Diz, ó, né? Vamos fazer assim, mas não só sentar a marreta, né? E criminalizar, né? O agricultor já vem de tantos anos agora, os últimos anos, como tá difícil ser agricultor, né? Tá tão dinheiro praticamente tu não consegue mais juntar na lavoura, e então acho que o agricultor é um herói, né? Que tem o seu negócio a céu aberto e que merece um pouco mais de respeito. Passa pra gente aí a tua visão, né? A tua visão para o futuro aí da agricultura, né? Não só na questão do aspecto do plantio direto, né? Mas essa prática associada ao que vem pela frente. Certamente você deve pensar como que vai ser a nossa agricultura daqui a 10, 20, 30 anos. Isso é uma evolução, né? A agricultura vem evoluindo e nós vamos ver muita coisa, muita novidade, muita coisa boa, né? Que nem a era dos biológicos é recente. Como é importante esse advento dos biológicos. E assim, a agricultura é uma coisa que sempre vai ter seu espaço, porque todo mundo precisa se alimentar, né? Então, de cada 3 pratos de comida que é servido no mundo, o Brasil é responsável por um desses pratos. Então, assim, uma mensagem aí para as pessoas mais novas, muitas vezes que estão vendo seu pai sofrer na agricultura, né? O meu pai, isso que hoje eu estou vivendo, nesses anos difíceis, o pai também passou por isso. Nós vamos ter anos bons pela frente, vamos ter outros ciclos não tão bons. Então, assim, a mensagem que eu digo, para mim, a agricultura é uma das... eu, como agrônomo, é uma paixão, né? Tu produzir alimento, tu sabe, tu preservar tanto o meio ambiente como a gente preserva. Então nós não podemos, o que a gente pode dizer para esses mais novos aí, que olha a agricultura como uma coisa boa, e não isso que estão botando na mídia aí, de tanta coisa ruim. Tem tantos bons exemplos, né, que cada um pode se espelhar, e que não desista. A agricultura ainda o mundo precisa de nós para comer.
Eu justamente você já se antecipou aqui, já deixou uma mensagem, então, para aqueles que estão, para os jovens, né? Principalmente para os jovens, né? Porque quem está na agricultura já conhece o processo, sabe como é que é, mas para aqueles que estão se formando, né? Estão estudando, seja o técnico, seja agrônomo, seja aquele que está lá na propriedade, né? Para levar em consideração tudo aquilo que você, né, como agricultor e como engenheiro também, está tentando passar, né, com uma experiência aí de décadas, né, de plantio direto, e certamente o pessoal tem que levar isso em consideração para justamente continuar evoluindo, né, como você mesmo colocou. Sim. E assim, Marno, então, meu nome, né, o Vanderlei, que faz 31 anos que está plantando na palha, em nome do Clube Amigos da Terra, que a gente está puxando à frente agora, que a gente está tentando fazer o melhor, né, para passar isso para os demais agricultores. Então, parabenizar o agricultor por essa data tão importante que é hoje, o Dia Nacional do Plantio Direto, porque assim, Marno, eu fico agradecido de poder vir aqui anunciar isso, porque nem os agricultores não sabem dessa data. É recente, faz 3 anos que a gente teve essa conquista de ter o nosso Dia do Plantio Direto. Então, assim, ó, é um momento muito importante. Tem muita gente plantando hoje, colhendo, que reflitam. É tão bom tu olhar, que nem eu tenho esses 31 anos, tu olha dos primeiros dias, como era difícil, como tu tinha medo. Tudo era uma incerteza, né? O meu pai muitas vezes dizia, mas Vanderlei, será que nós não vamos quebrar? Se nós não lavrar, se nós não subsolar, o solo vai ficar tão compactado que não vai produzir mais. E aí, como eu, né, tive essa sorte de estudar, eu digo, pai, isso dá certo, mas tem que botar palha, tem que botar raiz. Nós temos que soltar o chão de outra forma, e não com ferro. E isso eu vejo nos 30 anos, que ferro não solta chão. Por isso que eu sou contra pelepato, sou contra subsolador. Eu sei que alguns vão me criticar. Quando tu chega numa situação extrema, concordo, então fazer uma mobilização. Mas tem que haver a mudança, porque o que solta raiz, o que estrutura solo é raiz. O que solta solo, o que estrutura solo é raiz e não ferro. Isso aí, a mensagem está dada, né? Quero te agradecer mais uma vez aí pela possibilidade de conversar contigo nesse dia tão importante, né? Dia Nacional aí do Plantio Direto. E esperemos realmente que a gente continue evoluindo, né? Para que a agricultura continue produzindo muito, né? E de repente sem precisar abrir demais essas fronteiras agrícolas que a gente ainda tem aqui no país, né? Produzindo mais dentro da área que a gente tem aí cultivada. Nós temos condições, nós podemos ser mais eficientes, nós temos tudo, nós temos tecnologia, nós temos pesquisa, o agricultor é um herói, o agricultor trabalha, nós temos tudo. O que nós precisaríamos um pouco mais, Marno, é uma questão política, é uma segurança maior para produzir. Hoje pro agro sumiu, o seguro sumiu, então tá tudo no lombo do agricultor, né? Esses países desenvolvidos, olha a importância que eles dão pro setor primário, tem subsídio, tem ajuda, e parece que no Brasil tudo ao contrário, quanto mais se sacrifica o agricultor, parece que, eu não sei se a ideia é produzir comida barata, mas não é assim. O agricultor precisa ter seu ganho, porque daí a indústria, olha o exemplo, olha o que a gente está vivendo hoje, quantas demissões, quantas indústrias parando, por quê? Porque a agricultura está mal. Se a agricultura estivesse bem, estaria todo mundo empregado, se o quilo de arroz valesse 3 mais, a pessoa teria condições de comprar, mas o agricultor também precisa ter seu ganho para investir, para ir para a cidade, gastar o dinheiro que ele ganha, e aí toda a economia consegue ganhar com isso, né? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aí. Parabéns aí pelos 31 anos, né, de plantio direto na sua propriedade. E a gente mais uma vez aí agradece pela sua presença. Não, eu que agradeço a oportunidade, Marne, sempre que puder, o que a gente puder colaborar aí em algum assunto ainda assim, então, só para mais um detalhezinho, nós ia fazer uma comemoração do Clube Amigos da Terra hoje, uma palestra, só que como muitos estão plantando e colhendo, então a gente vai fazer junto com a Expo 15, a prefeitura, no dia 6 eles já tinham ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, de uma palestra para o agricultor, então agora a gente vai juntar junto com a prefeitura, Clube Amigos da Terra, fazer um evento, então dia 6, então para comemorar esse dia de hoje, ali junto na Expo 15, tá? Um abraço a todos.